Você já percebeu que algumas igrejas estão literalmente se esvaziando? Pessoas que frequentavam há anos, décadas até, estão saindo. E não é por terem abandonado a fé. Pelo contrário, muitas delas estão mais comprometidas com Deus do que nunca. O que você faria se eu te dissesse que este esvaziamento não é coincidência? E se eu te revelasse que existe um propósito divino por trás disso tudo? Meus irmãos, o que vou compartilhar hoje vai abrir seus olhos para uma realidade que poucos estão percebendo. Uma revelação bíblica tão profunda que vai explicar exatamente por que Deus está permitindo e até mesmo promovendo este êxodo em massa de algumas igrejas nos últimos tempos. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas mais uma teoria ou opinião. São verdades extraídas diretamente das Escrituras, profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E antes que você pense que isso não tem nada a ver com você, preciso te alertar. O que vou revelar hoje pode ser exatamente a resposta que você está buscando para entender o que está acontecendo em sua própria caminhada com Deus. Vou te mostrar 3 motivos bíblicos surpreendentes que explicam este movimento divino. E mais importante, vou te ajudar a entender se você está ou não alinhado com os propósitos de Deus para este tempo. Se você está preparado para uma verdade que vai transformar completamente sua visão sobre a igreja nos últimos dias, continue assistindo. O que vem a seguir vai impactar profundamente sua vida espiritual. Mas antes de revelar estas verdades, precisamos entender o que a Bíblia já nos alertava sobre este momento. Meus amados irmãos, para entendermos este movimento atual de esvaziamento das igrejas, precisamos primeiro voltar ao livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ali, o Senhor Jesus envia uma mensagem específica para a igreja de Laodiceia. Uma mensagem que ecoa com uma precisão assustadora para os nossos dias. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta passagem não é apenas uma repreensão histórica, mas uma profecia do que veríamos em nossos dias. Muitas de nossas igrejas se tornaram mornas, confortáveis em sua religiosidade, ricas em recursos materiais, mas pobres em verdadeira espiritualidade. Mas observem algo crucial. Quando Deus diz que vomitará os mornos, Ele está iniciando um processo de separação. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. Um processo divino de separação. Vamos mais fundo. Em 1 Reis 19:18, encontramos uma situação semelhante. O profeta Elias pensava estar sozinho, mas Deus lhe revela: fiz sobrar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Este é um princípio bíblico fundamental. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Agora, conectem os pontos comigo. Assim como no tempo de Elias, Deus está preservando um remanescente em nossos dias. O esvaziamento que vemos não é um enfraquecimento da igreja verdadeira, mas uma purificação dela. Em Mateus 13, 24, 30, Jesus nos apresenta a parábola do trigo e do joio. Por muito tempo, o trigo e o joio cresceram juntos. Mas chegaria um momento de separação. Meus amados, este tempo chegou. O que estamos vendo não é apenas pessoas saindo das igrejas, é uma separação profética entre o verdadeiro e o falso. Observem o padrão bíblico. Antes de cada grande movimento de Deus, sempre houve uma separação. Antes do dilúvio, Deus separou Noé. Antes da conquista da terra prometida, houve uma separação no deserto. Antes do primeiro advento de Cristo, João Batista pregou uma mensagem de separação e arrependimento. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo nos alertou:
Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Este tempo chegou. Mas observem algo crucial. O texto não fala apenas dos que se desviam para falsas doutrinas, mas implicitamente fala de um grupo que permanece fiel à verdade. O que estamos testemunhando hoje não é uma falha no plano de Deus, mas o cumprimento dele. Em Amós 8:11, Deus profetizou: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta fome espiritual está levando muitos a saírem de lugares onde há abundância de entretenimento religioso, mas escassez da verdadeira palavra de Deus. Pessoas estão deixando mega estruturas em busca de autenticidade espiritual. Em Ezequiel 34:11-12, Deus promete: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vejam a beleza disto. O próprio Deus está conduzindo este movimento. Ele está chamando suas ovelhas para fora de sistemas religiosos que se distanciaram da verdade bíblica. Este esvaziamento tem 3 características principais que precisamos entender. É seletivo. Não são todas as igrejas sendo esvaziadas, mas especificamente aquelas que se distanciaram da verdade bíblica. É qualitativo. Não são pessoas abandonando a fé, mas buscando uma experiência mais profunda com Deus. É profético. Está alinhado com as profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Em Apocalipse 18:4, encontramos um chamado profético que ressoa para nossos dias. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este chamado não é para abandonar a fé ou a igreja verdadeira, mas para sair de sistemas religiosos que se corromperam. É um chamado para retornar à pureza do Evangelho, à simplicidade da fé bíblica, ao verdadeiro discipulado. Muitos estão interpretando este êxodo como uma crise da igreja, mas na verdade é uma demonstração da fidelidade de Deus em preservar seu povo. Ele está cumprindo sua palavra em Jeremias 3:15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meus amados irmãos, antes de continuarmos com estas revelações impactantes, preciso fazer uma pausa e perguntar: você tem percebido estes sinais na sua igreja? Tem sentido aquela inquietação espiritual, aquele desconforto com práticas que parecem cada vez mais distantes da palavra de Deus? Se você assistiu nosso vídeo anterior sobre os 4 tipos de falsos profetas modernos, já começou a entender como o sistema religioso tem se infiltrado nas igrejas. Mas o que estamos revelando hoje vai muito além. Estamos expondo um movimento divino de separação que está acontecendo neste exato momento. E é por isso que este canal existe. Nossa missão é trazer à luz as verdades bíblicas que têm sido escondidas ou distorcidas pelo sistema religioso. Cada revelação, cada estudo que compartilhamos aqui tem um único propósito: equipar o povo de Deus com discernimento espiritual para estes últimos tempos. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento crucial para se juntar a esta comunidade de cristãos que buscam a verdade sem medo. Ative o sino das notificações, porque cada vídeo que publicamos é uma peça importante deste quebra-cabeça profético que estamos vivendo. Compartilhe este vídeo com aquele irmão ou irmã que você sabe que está passando por este processo de questionamento.
Muitos cristãos sinceros estão se sentindo sozinhos nesta jornada, sem entender que fazem parte de um movimento muito maior, orquestrado pelo próprio Deus. Deixe nos comentários sua experiência. Como você tem percebido este esvaziamento? Que mudanças tem observado em sua própria caminhada espiritual? Seu testemunho pode ser exatamente o que outro irmão precisa ouvir neste momento. E prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai te dar uma compreensão ainda mais profunda sobre este tempo profético que estamos vivendo. Vou revelar evidências bíblicas que vão confirmar tudo o que você já vinha sentindo em seu espírito. Agora, meus amados, vamos aprofundar ainda mais nesta revelação, porque o que estamos presenciando hoje foi precisamente profetizado por Jesus em Mateus 24, 10, 13. Nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Observem que Jesus não está falando de um esfriamento generalizado, mas de uma condição específica. A multiplicação da iniquidade dentro do ambiente religioso. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. Vamos analisar dados concretos. Nos últimos 5 anos, temos visto um fenômeno interessante. Enquanto as mega-igrejas continuam crescendo em estrutura física e recursos financeiros, existe um êxodo silencioso acontecendo. Cristãos maduros, pessoas com décadas de caminhada, estão saindo em busca de algo mais profundo. Este movimento não é apenas sobre números, é sobre um despertar espiritual. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo nos alerta sobre uma grande apostasia que precederia a volta de Cristo. Muitos interpretaram erroneamente este versículo como um abandono total da fé. Mas a palavra grega apostasia também pode significar separação ou afastamento. O que estamos vendo não é um abandono da fé, mas um afastamento de sistemas religiosos que se corromperam. É uma separação profética, assim como Deus ordenou a Abraão em Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deixem-me compartilhar alguns casos reais que temos recebido em nosso ministério. Famílias inteiras que deixaram mega-igrejas após perceberem a comercialização da fé. Líderes de ministério que renunciaram suas posições ao identificarem desvios doutrinários. Cristãos de longa data que começaram pequenos grupos de estudo bíblico em suas casas. Este padrão se repete em todo o Brasil, e não é coincidência. Em Apocalipse 2:4-5, Jesus adverte a igreja de Éfeso: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Muitas igrejas hoje são como Éfeso, mantêm a aparência de piedade, tem programações lotadas, música profissional, estrutura impressionante, mas perderam o primeiro amor. E Deus, em sua misericórdia, está despertando seu povo para esta realidade. Em Ezequiel 36, 26, 27, Deus promete: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Este processo de esvaziamento é, na verdade, um cumprimento desta promessa. Deus está renovando o coração de seu povo, despertando um desejo pela verdade pura da sua palavra. Observem o padrão. Primeiro vem o desconforto espiritual. Depois, um despertar para as inconsistências doutrinárias. Em seguida, uma fome pela verdade bíblica pura 4. Por fim, a coragem de sair da zona de conforto religiosa. Em Atos 5:42, vemos o modelo da igreja primitiva. E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Este retorno ao modelo bíblico está acontecendo novamente. Muitos estão descobrindo que a verdadeira igreja não é definida por estruturas físicas ou números, mas pela presença genuína do Espírito Santo e pela fidelidade à palavra de Deus. Em João 4, 23-24, Jesus declarou: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Este tempo chegou. O Senhor está levantando adoradores verdadeiros que não se contentam mais com rituais vazios ou shows emocionais. Eles buscam uma conexão genuína com Deus, baseada na verdade das Escrituras. E vejam que interessante. Em 1 Pedro 4,17 está escrito que o juízo deve começar pela casa de Deus. Este esvaziamento é parte deste juízo, não um juízo de condenação, mas de purificação. Os sinais são claros. Crescente insatisfação com o entretenimento religioso, busca por estudos bíblicos mais profundos, retorno à simplicidade do Evangelho, valorização de relacionamentos genuínos, ao invés de programações. Este não é um movimento de rebeldia, mas de restauração. Não é abandono da igreja, mas um retorno à essência dela. É o cumprimento do que Deus prometeu em Jeremias 31:33. "Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Chegamos ao momento mais crucial desta revelação. Agora vou expor os 3 motivos principais pelos quais Deus está permitindo e até mesmo promovendo este esvaziamento em algumas igrejas. O que vou compartilhar agora vai abrir seus olhos de uma maneira que não tem volta. O primeiro motivo é a purificação da igreja. Em Malaquias 3:2-3, encontramos uma profecia poderosa. "Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como purificador e refinador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata." Este processo de refinamento está acontecendo agora. O Senhor está separando o precioso do vil. Observem, nas últimas décadas, vimos um crescimento explosivo de igrejas baseadas em prosperidade material, entretenimento religioso e doutrinas que agradam aos ouvidos. Mas Deus está dizendo basta. Em Ezequiel 22:26, Deus faz uma acusação grave. "Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o imundo e o limpo." Isso não descreve perfeitamente muitas igrejas modernas. O segundo motivo é a separação do joio do trigo. Jesus foi claro em Mateus 13:30. "Deixai crescer ambos juntos até a ceifa." Meus amados, o tempo da ceifa chegou. Este esvaziamento não é aleatório, é uma separação divina. Vejam o padrão. O joio busca conforto, o trigo busca verdade. O joio segue homens, o trigo segue a palavra. O joio procura bênçãos, o trigo procura o abençoador. O joio quer entretenimento, o trigo quer santidade em 2 Coríntios 6:17. O mandamento é claro. "Saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras." Este não é um chamado para isolamento, mas para santificação. O terceiro motivo, e talvez o mais alarmante, é a preparação para os últimos tempos. Em Lucas 18:8, Jesus faz uma pergunta perturbadora. "Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?" Esta preparação envolve 3 aspectos críticos. Fortalecimento da fé genuína. Em meio à apostasia generalizada, Deus está fortalecendo um remanescente.
Assim como Elias pensava estar sozinho, mas havia 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, hoje existe um remanescente fiel sendo preparado. Desenvolvimento de discernimento espiritual. Em Hebreus 5,14 lemos: mas o alimento sólido é para os maduros, os quais têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Este esvaziamento está forçando os cristãos a desenvolverem discernimento próprio, em vez de dependerem cegamente de líderes. Restauração do verdadeiro evangelho. O evangelho foi diluído, misturado com psicologia barata e prosperidade material. Mas Deus está restaurando a pregação da cruz, do arrependimento e da santidade. Agora prestem muita atenção. Em Apocalipse 3:20, encontramos algo chocante. Jesus está fora da igreja, batendo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Este versículo revela uma triste realidade. É possível ter uma igreja cheia de pessoas, mas vazia da presença de Cristo. É possível ter programações, eventos, música profissional, mas não ter o próprio Jesus. As consequências espirituais deste momento são sérias. Para os que permanecem por conveniência, endurecimento espiritual, cegueira doutrinária, compromisso com o sistema, não com Cristo. 2. Para os que saem em obediência, renovação espiritual, clareza doutrinária, intimidade genuína com Deus. Em Apocalipse 12:6, vemos que a mulher, que representa a igreja verdadeira, foge para o deserto, onde Deus tem um lugar preparado para ela. Este deserto não é necessariamente um lugar físico, mas uma condição de separação dos sistemas religiosos corrompidos. A revelação final é esta: o esvaziamento que vemos não é um sinal de derrota da igreja, mas de vitória do plano de Deus. É a separação profetizada, a purificação prometida, a preparação necessária para a volta de Cristo. Em Sofonias 3:12, Deus promete: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre que confiará no nome do Senhor. Não é sobre números, estruturas ou aparência. É sobre um coração totalmente rendido a Deus. O tempo do cristianismo cultural está acabando. Deus está levantando uma igreja que não se dobra ao sistema, que não negocia a verdade, que não se compromete com o mundo. Uma igreja que, como a noiva de Apocalipse 19:7, se preparou para o noivo. Meus amados irmãos, chegamos ao momento decisivo desta revelação. Depois de tudo o que foi exposto, você precisa fazer uma escolha consciente. Em 1 Reis 18:21, Elias desafiou o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Este mesmo desafio ecoa para nós hoje. Vamos recapitular os sinais que confirmam que você pode estar vivendo este processo divino de separação. 1. Inquietação espiritual. Você sente que algo está errado, mesmo que não consiga explicar exatamente o que. As pregações já não alimentam sua alma como antes. Existe um vazio que programações e eventos não preenchem. Fome da palavra pura. Você tem buscado estudar a Bíblia por conta própria. Sente necessidade de verificar as doutrinas que ouve. Não se satisfaz mais com mensagens superficiais. Desconforto com práticas mundanas. Percebe a comercialização crescente da fé. Incomoda-se com o entretenimento, substituindo a adoração. Questiona métodos de manipulação emocional. Se você se identificou com qualquer um destes sinais, preciso te dizer algo importante. Você não está sozinho e, principalmente, você não está ficando rebelde ou crítico, como alguns podem sugerir. Em Apocalipse 18:4-5, o chamado é claro: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu,
e Deus se lembrou das iniquidades dela. Mas atenção, este chamado para sair não é um chamado para abandonar a fé, viver um cristianismo isolado, rejeitar toda forma de liderança espiritual, tornar-se crítico e amargo. É um chamado para retornar à pureza do Evangelho, buscar comunhão genuína, submeter-se à autoridade da palavra, viver em santidade verdadeira. Agora, você precisa tomar algumas decisões práticas. Examine suas motivações em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Sua inquietação vem do Espírito Santo ou da carne? Você está buscando crescimento ou apenas criticando? Seus motivos são puros diante de Deus. Busque direção divina. Em Tiago 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Ore intensamente por direção. Estude a palavra diligentemente. Espere no tempo do Senhor. Tome decisões sábias. Em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não haja por impulso. Considere o impacto em sua família. Mantenha as portas abertas para reconciliação. E agora, quero fazer 3 alertas cruciais. Primeiro alerta: cuidado com o extremo oposto. Alguns, ao perceberem os erros do sistema religioso, caem em outro extremo. Rejeitam toda forma de organização, tornam-se críticos amargos, isolam-se completamente. Segundo alerta: mantenha o amor em Apocalipse 2:4. Mesmo em meio à apostasia, Jesus adverte sobre não perder o primeiro amor. Continue amando os que ficam. Ore pelos que estão cegos. Mantenha um espírito de graça. Terceiro alerta: prepare-se para a oposição. Em João 16:2, Jesus alertou: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar culto a Deus. Você será mal compreendido. Alguns te rotularão como rebelde. Antigas amizades podem ser abaladas. Mas lembre-se da promessa em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Deus está fazendo algo novo e você foi escolhido para fazer parte disto. O chamado final é este: mantenha seus olhos em Jesus, não nos homens. 2. Permaneça firme na palavra, não em tradições. 3. Busque comunhão genuína, não números. 4. Cultive intimidade com Deus, não religiosidade. E nunca se esqueça: este movimento não é de destruição, mas de restauração. Não é o fim da igreja, mas o início de seu avivamento mais profundo. Como está escrito em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Concluo com esta verdade poderosa de 2 Crônicas 16:9. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está buscando corações totalmente dedicados a Ele. Corações que não se dobram ao sistema, que não negociam a verdade, que não se contentam com menos do que a plenitude de sua presença. A escolha agora é sua. Como está escrito em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais. Que o Senhor te dê sabedoria e coragem para as decisões que precisam ser tomadas. A hora é esta. O momento é agora.